O Lucas Josino tem para dizer, depois vem denúncia com Agostinho Teixeira. Pois não, Lucas? Tudo bem, Datena? Bom dia para você, para o Agostinho, para todos os nossos ouvintes. Hoje a gente traz essa reportagem mostrando um esquema criminoso no centro de São Paulo por parte de agentes de segurança pública, guardas da GCM, da tropa de elite da GCM, a Guarda Civil Metropolitana, que cobram uma taxa de segurança por parte de comerciantes e moradores da região central para que estabelecimentos, casas, prédios não sejam atacados, vandalizados pelos usuários de droga e também por alguns ladrões que atuam ali na região. E esses pagamentos variam, dependendo do tamanho da loja, de 200, 300, 500 reais, por exemplo, por mês, e também prédios que precisam pagar até 3 mil reais divididos entre os moradores mensalmente. A gente tem o áudio de um desses agentes que coordena esse esquema criminoso, Ellison de Assis, que faz parte da tropa de elite da GCM, contando como que funciona e como ele utiliza o aparato público, o Estado, em benefício próprio. Nós somos uma família. Se alguém mexer comigo, no mínimo 18 viaturas na cola. Nós somos a rota da GCM, irmão. Eu tô pra ajudar, não tô pra extorquir ninguém. Tem cara que cobra 5 mil, 4 mil reais, irmão, por loja. Eu prefiro ter um contratante / amigo. Guerreiro, eu sou GCM. Procura aí, Inspeitoria de Operações Especiais. Eu tô na GCM há 23 anos. Bom, esse esquema começou no ano passado, logo depois, quando Esse cara já foi afastado? Foi. Esse cara já foi afastado? Foi sim. Quantos? Outros 6 também foram afastados. 6. Bom, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, porque eu sou um dos caras que mais defendem a Guarda Civil Metropolitana, não só de São Paulo, mas do entorno de São Paulo. Tem que pegar as laranjas podres, porque o papo desse cara é um papo de criminoso. Não é a de GCM que a gente conhece. Tem 6 mil homens à guarda aqui em São Paulo. 6 mil homens da guarda aqui em São Paulo. Bom, encontraram 16. Se encontrar 600, 700, tem que afastar os 600. Mas são 6 mil homens da guarda só aqui de São Paulo. Você não pode arrebentar com a GCM baseado em 6 caras, ou 7 caras, ou 600 caras. São 6 mil homens. Tem que pegar esses caras e a partir do momento que o cara mudar de lado e passar para o crime, porque isso é estelionato, isso é extorsão das mais bravas possíveis, jogar o cara na cadeia, afastar o cara, botar para responder um baita no processo, e os de bem da GCM, que representam a maioria, esses têm que ser preservados. É simples assim. Tem outro jeito, Agostinho, ou não? Não tem outro jeito, não. Aliás, primeiro, parabéns para o Lucas Josino, uma tremenda reportagem, excelente reportagem mesmo, falando de um dos principais problemas enfrentados hoje pela cidade de São Paulo e pela prefeitura por tabela, né? Que é a violência, a Cracolândia, enfim. Então, parabéns para o Lucas, reportagem fantástica mesmo. Esse afastamento imediato de 7 é um bom sinal, tem que verificar mesmo, como você falou, Datena, quantos são, quantos forem tem que ser afastados e tem que responder na justiça pelo que estão fazendo. Agora, o que é grave é o seguinte, é a prefeitura só afastar depois da reportagem do Lucas Josino, aqui da Rádio Bandeirantes, né? Então a prefeitura, e estamos falando de algo que não é periférico, algo que não é um detalhe. É talvez o principal problema hoje da Prefeitura de São Paulo, que é conter a violência ali no centro e dar um destino para esses dependentes, aqueles que possam ser recuperados. Tomara que muitos possam ser recuperados. E os traficantes presos. Então não é pouca coisa o que o Lucas Josino, a reportagem da Bandeirantes, mostrou ontem e tá trazendo aqui pra gente hoje. Então eu pergunto, a Prefeitura só soube disso, só afastou depois da reportagem? Foi, né? Só foi depois da reportagem. E aí eu fico me perguntando, Datena, você tem toda a razão, a legião de homens da Guarda Civil Metropolitana é enorme, né? Homens e mulheres, enfim, é muita gente não envolvida. Só em São Paulo, capital. Sim, lógico. É uma força de 6 mil homens aqui. É muita gente. De São Paulo, que você vê a GCM atuando, não está no gibi. É verdade. Entendeu? É verdade. Agora assim, quem é corrupto, ladrão, safado e sem vergonha, dentro de qualquer setor de atividade, do jornalismo, do direito, dos garis, dos porteiros, quem for canalha a ponto de infringir a lei, tem que ser afastado e colocado na rua. Agora, você não pode manchar 6 mil pessoas com base em meia dúzia, ou em 600, ou 1.000.
sei lá, tem que afastar todos e botar na cadeia. Simples assim. O Palumbo sempre foi um cara que defendeu a GCM e que agora tem um microfone à disposição. O último cara a arrumar fuzil para a GCM, que foi contestado a arrumar fuzil para a GCM, e hoje está mais do que provado que a GCM precisa ter arma pesada para enfrentar crime organizado, está aqui para falar sobre isso também. Pois não, Palumbo? Bom dia, Datena. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre te agradeço por você deixar a gente falar, expor as nossas ideias. A GCM aqui de São Paulo, Datena, ela tem mais de 5 mil homens. E você não pode crucificar toda uma instituição, porque meia dúzia acabam errando. E aquilo que eu falo, e você também fala, você defendeu... Que seja 100. Pela defesa. Que seja 100. Exatamente. Você acha que você pega qualquer instituição brasileira e vê se não tem corrupto. A sua, por exemplo, a política, tem corrupto pra caramba. Todo lugar tem corrupto. É o que mais tem. Esses caras têm que ser presos. E acabou. Exatamente. É exatamente isso. Aí você não pode pegar... e generalizar. Uma parcela e generalizar todo mundo. É o que estão fazendo agora. Agora é engraçado que a gente vê corrupto aí que roubaram milhões e milhões, inclusive Cabral lá no Rio de Janeiro, outros aí com dinheiro na cueca, dinheiro em apartamento, de todos os partidos. Eu não vou falar partido aqui, mas tem de direita, tem de centro, tem de esquerda, de tudo quanto é lado. Corruptos que estão aí no poder e ninguém fala absolutamente nada, como se nada tivesse acontecido. Quem mais faz mal para a sociedade e a carreira e o cargo que mais tem corrupto chama-se político. Político. Está infestado de corruptos a política brasileira. Esses GCMs aí, eles erraram, mas eles não podem, a gente não pode crucificar toda uma instituição por causa de erros de meia dúzia. Isso tem em todas as carreiras. Aliás, é até bíblico, né? Quem não tem defeitos que atira a primeira pedra. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Toda profissão tem. Me aponte uma profissão que não tem gente ruim e atire a primeira pedra. Todas têm. Até dentro de igreja tem corrupção. Então a gente não pode crucificar todos esses policiais municipais, a Guarda Civil, porque meia dúzia cometeram o erro e vão ser punidos. Vão ser punidos. Tem que Essa pagar. Que é a verdade. Não vai Passou ter desculpa, pro lado do crime, passou pro lado da extorsão, Exatamente. estelionato, picaretagem. Esses têm que pagar para o bem da maioria, que ganha uma berreca de salário e trabalha honestamente. Então, para o bem da maioria, quanto mais corrupto achar, mais tira e acabou. Fim de papo. Exato. É isso aí. Agora, tá cheio de corrupção também em subprefeitura, desses pessoais aí, desse pessoal aí cometendo corrupção, extorquindo comerciante, que a gente denuncia e continua a mesma coisa. Depois aparece até em fotinha do lado de chefe de poder executivo e continua a mesma coisa. E esses aí que estão ali no chão de fábrica tem que ser punido. Ninguém está passando pano aqui para quem está fazendo coisa errada, não. Mas os maiores corruptos estão no alto escalão da política. E esses são poucos investigados e muitas vezes não são punidos e ainda dão risada da cara do povo. É isso. Palumbo, alguma novidade mais ou não? Estamos trabalhando, Datena. Essa semana não estaremos em Brasília, será tudo online. Sorte sua. Estamos na rua. Sorte sua. Sorte minha mesmo. Então, tá. A única coisa boa quando eu chego lá é voltar para cá. Até mais, um abraço grande. Valeu, Obrigado, um abraço, tchau. Lucas Josino, vamos com a sequência da denúncia aí, uma reportagem realmente fantástica, como sempre. O Lucas é ótimo repórter, né? Mas é que fique bem claro, né? Põe na cadeia quem é corrupto, porque laranja podre tem que ser tirada do pomar, porque estão em festa o pomar inteiro, mas o pomar não pode ser todo jogado fora por causa de 600, sei lá quantos. A maioria não é corrupta, vive ali cumprindo com a obrigação. Tá? Então quem é corrupto vai para a cadeia. O corrupto vai para a cadeia. Normalmente vai e sai. É assim que você vê a política brasileira, cara. Todo dia denúncia de corrupção. O Collor não foi presidente da República, roubou pra caramba, depois voltou a ser senador e agora tomou 8 da GCM. Ele é um soldado da tropa de elite da GCM, da IOP. E aí que é o batalhão de choque da GCM. Mas é o seguinte, qual é a dele? Ele montou uma empresa? É isso? Ele era um dos responsáveis, Datena, Porque ele falou, eu trabalho lá faz tanto tempo, mas o que é? Ele falou que trabalha como soldado ou como empresa? Das duas formas. Ele tem uma empresa particular, que também isso é ilegal. Não, isso é um absurdo. Como é que pode um cara da ativa montar uma empresa? Ele é corrupto, ele está praticando extorsão. Ele tem que ser preso. Eu não sei por que não foi preso ainda. Porque tem a declaração dele, é clara.
E a maioria dos GCMs não merece isso. Não merece. Você vê os caras ralando pra caramba lá. Entendeu? A maioria dos caras não merece isso. Não merece. Então o cara tem que ser preso, julgado e preso, e pagar multa, sei lá o que mais, exonerado. Tinha que ser exonerado depois de um processo natural que todo mundo tem direito, mas não pode, que ele fala claramente, né? Hein, Agostinho? O cara fala claramente que tá cobrando grana. Aqui a gente é irmão, o outro cobra 5 mil, eu cobro tanto, não pode. É uma declaração de culpa que não tem como o cara negar. Não tem, é claríssimo mesmo, é estranho, vou dizer outra vez, Datena, é o que a gente comenta aqui, a prefeitura só ter descoberto isso depois da reportagem do Lucas Josino, porque se ele tem uma empresa aberta... Você acha que a prefeitura já sabia disso? Olha, se não sabe, eu não sei o que é pior, na minha opinião, não saber é grave, não saber é bem grave. Agora, você tem um servidor seu... Se soube, prevaricou. Então, e se não soube é pior porque não sabia, é isso que você quer dizer? É exatamente isso. Ele tem uma empresa aberta no nome dele. É no nome dele, ele nem usou um laranja, ele tem uma empresa aberta no nome dele. A prefeitura tem como rastrear isso. CNPJ no nome dele. Tem como rastrear isso. Então, absurdo. Não, tanto tem como rastrear que o Josino rastreou, velho. O que mais, Josino? E aí, Datena, entra a parte da extorsão, da coação, pressão por parte desse GCM, inclusive, sobre o morador. Porque ele falou assim, se você pagar, nós estamos lá, nós somos irmão. Nós somos tudo junto ali, irmão. Se você não pagar, nós não vamos, não é isso que ele falou? Se não pagar, e aí a gente entrevistou um comerciante que disse pra gente o que acontece se não pagar. Ou paga ou arca com as consequências, ou tem gente na sua porta, entendeu? Me senti meio coagido e também, assim, meio invadido, né? Exposto de uma forma negativa mediante a todos que estavam pagando ali. Inclusive, olha, se de repente quem tem que cuidar da lei não está cuidando da lei, que seja uma pessoa. Está mais do que claro por que o centro não tem o seu problema resolvido. Porque eu digo todo dia, polícia no centro tem pra caramba. Tem polícia de montão. Se de repente 2, 3, sei lá quantos, não cumprem com a lei e passam para o lado escuro da força, entendeu? Tá mais do que claro por que o centro não tem o seu problema resolvido. Tá mais do que claro. Tá mais do que claro. Continuo reafirmando minha solidariedade à maioria dos GCMs. E continuo perguntando, é só com eles que está acontecendo isso, Josino? Ele é o coordenador. E são outros 6 que trabalhavam, entre aspas, para ele, que recebiam também esse dinheiro. Não, mas há denúncia de outros caras ou não? Assim, a gente tem inclusive o nome deles, eles foram afastados. Ele pagava esses caras também, porque, por exemplo... Não, além desses caras aí, além desse grupo, há denúncia de que mais caras estão agindo ali? Fora da lei? Não. Só isso. Mas agora pode começar a investigar. Para o bem da maioria. Tem que mostrar que a maioria dos 6 mil homens da guarda é de gente de bem, que ganha uma merreca de salário e dá a sua vida por você. Entendeu? Tem que investigar e investigar seriamente. E se alguém fez vistas grossas da prefeitura, tem que pagar por isso também. E quanto ao comando da GCM? Como é que fica a situação do comando da GCM? O que é que diz o comando da GCM? Disse pra gente, Datena, que a corregedoria da guarda agora já começou a agir, abriu uma sindicância, afastou esses 7 homens que estão restritos, não estão mais trabalhando na IOP, estão agora em outros serviços, mas restritos, inclusive, de ganhar os benefícios. E seguem agora investigados pelos crimes de corrupção ativa, passiva e também pela formação de milícia. Começa por aí. Para preservar a maioria, quem é safado, ladrão, sem vergonha, quem pratica extorsão, tem que ser afastado imediatamente, tem que responder processo e ser preso. É isso que tem que ser. Entendeu? Não tem que passar pano, nem pronto, acabou. Para que o bem vença o mal. São 6 mil homens, você não pode achincalhar uma corporação inteira por causa de 6 caras, 7 caras. Ah, mas tem mais. Que seja 100, 500. Pô, põe tudo na cadeia, velho.
Você vai ver como acaba isso aí, não tem cabimento. Esse talvez seja um dos motivos pelos quais não se resolve o problema do centro. Não? Não, você matou a charada, Lúcio, Datena. fala É aí. isso. Não, você tem toda a razão. A gente vê o aparato que dia a dia é colocado no centro da cidade. Então a gente já mostrou tantas vezes, já mostrou no Brasil, gente, quantas vezes as ações que acontecem pela manhã, à tarde, às vezes num terceiro período à noite também. E fica a pergunta, como é que... É difícil? É lógico que é difícil. Acabar de vez com aquilo é muito difícil. São 30 anos de Cracolândia, não é fácil. Mas dava a impressão de que de fato alguma coisa estava destoando. E é o que você falou, tem que verificar a quantidade de gente envolvida, todos que estiverem envolvidos têm que ser afastados, responder a processos exonerados. Agora, isso explica, em parte, por que é difícil mesmo você conseguir ter sucesso. Porque para essa gente que um bandida... grupo como esse atrapalha o que 100, 150, 200 policiais fazem. É isso. Honestos. Exato. Entendeu? Você pega o Congresso Nacional. Né? São quantos caras lá? 523 caras, deputados, mais 81, 82 senadores. Né? Não dá 1.000. Não dá 1.000. Quantos corruptos tem trabalhando lá ainda? Respondendo processo pra caramba. Quantos tem? Agora a água tá batendo no presidente da Câmara, que diz que não tem nada a ver, que a Polícia Federal tá errada, e devia ter falado com ele. Mas como a Polícia Federal vai dizer pro cara que pode ser alvo de uma investigação que ele está sendo investigado? Não dá 1.000. Tem um monte lá, inclusive eleito por você que está me ouvindo aqui. Muitos de vocês elegeram gente corrupta, que responde processo grave e que não foi absolvido, entendeu? Então, meu amigo, lá não dá 1.000. A GCM são 6.000, a maioria deve ser de gente de bem, entendeu? E da política, você acha que o Congresso inteiro é corrupto? Claro que não, mas um passa pano pro outro, o bom que acaba passando pano pro outro... acaba fazendo o jogo do maldito, do corrupto, do sem vergonha. Então que seja 10%, arrebenta com o resto que tem lá, porque projetos ficam sob suspeição e daí por diante. Quanto estrago só esse grupo fez no centro de São Paulo em um ano? Para o resto da guarda. E repito, continuo solidário à GCM. Eu continuo solidário à GCM, não só aqui em São Paulo, mas no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, que são forças importantes para apoiar as tropas regulares de polícia que tem. E continuo dizendo que corrupto tem que ir para a cadeia e pagar caro por isso, exatamente para preservar a maioria. Tem mais, Josino? Tem mais sim, Datena. Só para finalizar, a gente perguntou para o coronel reformado da guarda da Polícia Militar, o José Vicente, se isso é uma atividade de milícia. E ele respondeu para a gente. É um comportamento muito parecido com as milícias que nós temos no Rio de Janeiro, comercializando a segurança para as pessoas, oferecendo, como faz a máfia nos Estados Unidos, oferecendo segurança para pessoas, moradores, mas principalmente os comerciantes. É isso, Datena. Essa foi a nossa denúncia. Eu me lembro que a última entrevista que eu fiz com o Ricardo Nunes, que eu questionava a situação do centro, e ele falou assim, Datena, ainda bem que você está elogiando a GCM, tá? Que a GCM é uma polícia da prefeitura, não é isso? Então, o Ricardo Nunes que corra atrás também, porque isso cai em cima dele. Ele que corra atrás também, entendeu? Não pode permitir que 6.000 homens da guarda tenham o seu nome manchado por uma meia dúzia, 600, 700, sei lá quantos. Os que forem corruptos têm que pagar. Não é? O que é que você quer, João? O que você falou? Hein, João? Diz aí no megafone, ou fala no meu ouvido aqui. Ou escreve alguma coisa, enquanto o Agostinho fala. Não, é isso mesmo. De novo, né? Faço questão de cumprimentar o Lucas Josino, que é um grande profissional, um grande repórter mesmo. Foi atrás e mostrou tudo, comprovantes. O áudio é revelador, como você disse, Datena. Tem os comprovantes de pagamento feito pelos comerciantes para essa empresa. Então, assim, vai ser duro para a prefeitura explicar como é que ela não descobriu isso antes. Então, não quero sugerir que há conivência, mas se não há conivência de alguém grande, importante, que deveria fiscalizar,
né? Você tem a corregedoria da GCM, você tem tanta estrutura, você tem uma secretaria de segurança municipal, urbana, para isso. Você tem uma estrutura paga pela Prefeitura de São Paulo para também controlar a ação desse contingente todo de guardas metropolitanos. Então é duro entender, hein? Difícil bem entender. Se não houve conivência de alguém, é uma incompetência bem significativa e bem assustadora, que sirva de lição agora. Escancararam essa mazela no centro de São Paulo, numa das atividades mais relevantes dessa prefeitura, essa atual administração, que a gente critica quando tem que criticar. Escancarar não é só uma mazela, não, e das subprefeituras, cara. Inclusive do centro. E da subprefeitura, você não fez matéria do centro? Da subprefeitura ali da região do centro? Sim, Qual foi a última que você fez? Não, foi aquela do Brás, da região do Brás, que o chefe de gabinete cobrava R$10.000 de ambulante. Que é tão grave quanto, velho? Tão grave quanto. É tão grave quanto. Então não é só a questão da GCM. Tem essa da subprefeitura também, do centro. Por que o centro não tem os seus problemas resolvidos? Está aí. Vai desde subprefeitura até gente que guarda e tinha empresa no nome dele. É piada. E aconteceu alguma coisa com a denúncia que você fez? Ele foi exonerado, mas você vê que... Você lembrou bem, Datena. Claro que eu lembrei. A relação é a tem mesma. Tem mais coisa ali. Deve ter mais coisa ali, cara. Deve ter mais coisa, porque não é possível. O maior aparato policial do Estado, o maior aparato policial do Brasil, não conseguir resolver o que acontece no centro. A lei está certa, não ajuda. Mas como é que você tem o maior aparato de polícia do Brasil, um dos maiores do mundo, que não consegue resolver o problema de uma das maiores capitais do mundo? Como é que pode? Não, e é isso. Quer dizer, você tem uma fragilidade, uma incompetência do poder público para resolver situações banais até. Vamos combinar que são situações banais. E nesse vácuo do poder público veio o pessoal espertalhão que vê nessa possibilidade a grande chance para ganhar dinheiro. Então, assim, o poder público se omite no que tem que agir e aí aparecem servidores em posições estratégicas que falam, bom, já que a prefeitura não age aqui, vou vender o meu serviço por fora, vender a minha autorização por fora. Foi isso que aconteceu nessa denúncia do Josino, desses guardas metropolitanos. No caso do Brás, a mesma coisa. Um servidor público que vendia autorizações ilegais para que ambulantes trabalhassem de forma regular. Ele não estava nem vendendo para vendedor clandestino. Então você vê a que ponto chega. Então é a mesma coisa. Enquanto a prefeitura não agir como tem que ser, não tiver competência e vontade de fazer o que tem que ser feito, vão continuar aparecendo esses espertalhões aqui e acolá que ganham dinheiro por fora, exigindo pagamento que a comunidade, o cidadão, o comerciante não pode pagar. Não pode porque é ilegal e não pode porque não tem condições de pagar. Está impondo uma punição a mais para quem já é punido pela falta de presença da prefeitura, Datena. Um escândalo, escandaloso. Não, é o seguinte, velho. Eu já pedi aqui um esquema de programa que não estão cumprindo. Então acho bom cumprir o esquema de programa que eu gostaria que fosse feito, que há muito tempo tem dado resultado. Vamos a Ana Paula e depois parece que tem uma entrevista. Eu não vou dizer que tem, chega na última hora, não tem a entrevista. Então não vou dizer que tem. Então vamos com a Ana Paula primeiro e depois nós vamos com a entrevista, se ela acontecer. Não adianta nada anunciar aqui para depois, caiu a entrevista. Então vamos com a entrevista primeiro, depois o Agostinho tem denúncia, não tem? Tem sim, Datena. Falar sobre esses vazamentos aí que estão acontecendo. Vamos então com a nossa excelente Ana Paula e depois vem aí denúncia com Agostinho Teixeira. Oi, Datena, bom dia a todos. Aqui eu vim falar de motoristas, de proprietários de carros, na verdade, né, que estão endividados em São Paulo. A gente tem na mão aqui o balanço do pagamento do IPVA desse ano de 2023, né? O calendário acabou na semana passada, foram 5 parcelas e, no fim das contas, mais de 5 milhões e 900 mil proprietários de carros não conseguiram pagar o IPVA dentro do prazo. Peraí. Eu já tinha tido quase um ataque no coração quando a Juliana Rosa disse que 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. É quase metade do Brasil. Pelo menos mais que um terço. E agora, vamos botar aí a região de São Paulo, sem contar com toda a região
que a capital abrange, que são 23 milhões de habitantes, né? A zona total de São Paulo, é metade do estado de São Paulo, mas São Paulo tem 13 milhões de habitantes. Metade disso aí não pagou IPVA. É isso, Ana? Eu estou enganado. A gente tem esse número do Estado. Você está falando do Estado ou da capital? Do Estado. É Estado de São Paulo. Mas você pega, então, mesmo. só para você ter uma noção, metade da cidade de São Paulo seria o quê? 6 milhões e meio de habitantes, vai? Você pega metade da cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, que tem 2 milhões de habitantes a mais que a Bélgica, que é onde tem Bruxelas e a capital da Comunidade Europeia,